A Via da Perfeição, segundo capítulo. Nós não podemos fazer um só ato de virtude que não seja obra do Espírito Santo. São José Marelo. As 3 etapas da vida interior. A estrada mais segura para alcançar a Deus e reinar eternamente com Ele e com os anjos e santos do céu é o caminho da perfeição cristã. Este caminho se compõe 3 etapas ou traços principais que são denominados pelos mestres do Espírito: via purgativa, ou dos incipientes, via iluminativa, ou dos proficientes, e via unitiva, ou dos perfeitos. Na via purgativa, predomina o esforço da alma e a iniciativa humana pela qual o homem combate com as próprias paixões e busca purificar-se dos vícios e dos pecados. A isso solicitado e estimulado pela graça, a qual toma o nome preveniente, enquanto previne e estimula a atividade da alma para tornar-se em seguida graça cooperante, se a alma acolhe e favorece a inspiração da graça. Na via iluminativa, a graça normalmente se põe ao lado da ação da alma para guiá-la e lançá-la na aquisição das virtudes, de modo, porém, que à medida que a alma vai progredindo no bem, cresça a ação divina da graça, a qual de cooperante se torna mais frequentemente operante, agindo por meio dos dons do Espírito Santo, especialmente dos dons inferiores de ciência, piedade e temor de Deus, e diminuindo em igual proporção o trabalho da alma, enquanto ela, mais do que esforçar-se para agir, começa pouco a pouco a ser agida, passando gradativamente e com alterna vicissitude da vida ativa à vida assim dita passiva. Na via unitiva, enfim, predomina habitualmente a ação divina, que se exercita por meio dos dons do Espírito Santo, especialmente dos dons superiores de sabedoria, inteligência, conselho e fortaleza, sob cujo influxo a alma permanece habitualmente passiva, no sentido que, ao invés de determinar-se e aplicar-se por si mesma a agir de modo humano, ela é agida, isto é, vem aplicada diretamente à ação do Espírito Santo mesmo, em virtude de um instinto sobrenatural e divino, o que é próprio dos verdadeiros filhos de Deus, ou seja, dos perfeitos, dos quais diz São Paulo: todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14. Tudo isso vem expresso breve e magnificamente pelo nosso fundador quando diz: Jesus nos quer levar à mais alta perfeição e por isso nos pede que deixemos-lo entrar em nosso coração. Antes pede para poder entrar como no barco de Pedro, mas depois, uma vez dentro, toma ele mesmo o comando e a direção e intima: vamos para águas mais profundas, em alto mar, sempre mais em frente, sempre mais para o alto. Ele quer que nos desempeçamos sempre mais o nosso coração para podê-lo preencher com uma perfeição sempre maior. O trabalho da alma se reduz, portanto, a remover os obstáculos que se opõem à ação divina e a dar-se a ela com a maior docilidade. Desta maneira, ela pode estar certa de alcançar a mais alta perfeição, como mais uma vez nos assegura Dom Marelo acrescentando: quando Deus começa a trabalhar em uma alma bem disposta, não interrompe o trabalho pela metade, mas prossegue sua obra até a conclusão. Fala-lhe com as boas inspirações, assiste-a amorosamente de perto, conduzindo-a pela mão nos passos mais difíceis. Aliás, carrega nos braços, escondendo-a dentro de seu coração. Sim, após termos dado os nossos pequenos passos para caminhar em direção a Deus, que assim solicitamente nos convida, Ele mesmo se fará encontrar, e primeiramente nos pegará como que pela mão, para sustentar-nos e ajudar-nos a caminhar mais rapidamente. Depois nos erguerá entre os seus braços e nos levará ao seu seio, ad ubera portabimini, e nós teremos apenas que deixar-nos levar para progredir muito no caminho da virtude.
É este o caminho da perfeição na sua realidade, integridade e plenitude. Não aquela forma mitigada, diminuída e, por assim dizer, aburguesada que se limita a uma simples correção ou fidelidade mais ou menos formal, sem aquela profunda renovação interior que faz do homem uma nova criatura em Jesus Cristo. Esta perfeição, em formato reduzido, que ensinam certos autores modernos, os quais colocam em realce, sobretudo, a parte da vontade na aquisição da perfeição e não cuidam de fazer ver os auxílios potentes que são oferecidos às almas generosas e os frutos preciosíssimos e suavíssimos que lhes são reservados. Não é a perfeição que ensinam os santos e os grandes mestres da vida espiritual. Estes, ao contrário, realçam sobretudo a parte da graça e da ação divina, a eficácia admirável dos dons do Espírito Santo, os efeitos surpreendentes que opera a oração infusa ou contemplação, para induzir assim as almas a fazer generosamente todas aquelas renúncias, a suportar todas aquelas provas e tribulações pelas quais é necessário passar, a fim de chegar à suavidade da união com Deus e à felicidade da vida perfeita. E sem dúvida é este o melhor método. Sem contar que se trata aqui de escolher entre a doutrina tradicional e a de autores mais ou menos recentes e nem sempre iluminados e sábios.